Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores 8051. Há algumas aulas eu expliquei para vocês o modo de programação 3 para os timers do 8051. Hoje vamos ver este modo, o modo 3, que é o timer misto de 8 bits, funcionando na prática. Segura aí! Conheça a nossa loja online wrkits.com.br, muitos componentes eletrônicos, kits didáticos baseados em 8051, PIC, Arduino e muito mais. Também apostilas e tutoriais à venda e oferecemos aqui o kit para você Paradoxus 8051 que vamos utilizar na prática de hoje e estamos utilizando em diversos projetos aqui neste curso. Então quer aprender bastante? Adquira já o seu kit Paradoxus 8051, tem a versão com gravador e sem gravador. Se cadastre aqui no site. Hoje eu trouxe um exemplo de programação, uma espécie de exercício para fazermos com vocês em tempo real. Pode ser que a aula fique um pouco mais extensa, mas eu vou tentar programar bem rápido, pois os conceitos são muito semelhantes aos que já estudamos no decorrer do curso. Eu tenho aqui o projeto já criado na IDE do 8051, todos os arquivos estarão disponíveis para download na descrição do vídeo, clique em mostrar mais. Eu quero programar o timer 0 no modo 3. O modo 3 é um modo de 8 bits misto, e o incrível desse modo é que eu posso utilizar um único timer do 8051 de forma independente. Eu posso utilizar para duas aplicações diferentes e de forma independente, como eu vou comprovar para você na videoaula de hoje. Isso é bem interessante, este recurso dos 8051. Então o modo 3 é um modo de 8 bits misto e eu vou utilizar o timer low 0 e o timer high 0, ou seja, são os bytes do timer 1. Eu utilizo o byte menos significativo para uma aplicação e o mais significativo para outra aplicação. Eu quero que o timer low 0 gere uma frequência aproximada de 2 kHz em P2.0, que é um dos pinos do microcontrolador. Tenho que configurá-lo como saída e aí eu tenho que ligar um osciloscópio nessa saída e medir aproximados 2 kHz. Por interrupção é a forma mais elegante de se desenvolver isso, é o que eu vou fazer aqui com vocês. E o timer high 0 deverá ser o responsável por gerar uma frequência aproximada de 10 kHz em P2.7. Então veja que vamos utilizar dois pinos do 8051 e o exercício nos pede o P2.0 e o P2.7. Verificando com o osciloscópio, eu tenho que medir 2 kHz em P2.0 e 10 kHz em P2.7, aproximadamente. Sabemos que é o AT89S51, nosso microcontrolador on-board, clock de 12 MHz, com isso já temos o ciclo de máquina que é 1 microsegundo. Vamos utilizar o sistema Paradoxus 8051. Quando você vê um exercício assim, quando fala em frequência, a primeira coisa que você tem que fazer, como dica, é calcular o período. Então já vamos colocar no comentário aqui que o período de 2 kHz, período T, é o inverso da frequência. Portanto, 2000 Hz, 1 dividido por isso, nos dá um período. Que estamos vendo aqui que é 500 microsegundos. Beleza. 500 microsegundos. E eu quero dividir isso em cada tempo, ou seja, o tempo em que a onda permanece em nível alto e o tempo em que permanece em nível baixo, e vamos ter um Duty Cycle de 50%. Ou seja, T-on será igual a 250 microsegundos e T-off também, para um Duty de 50%. Então, T-on igual a T-off igual a 250 microsegundos. Essa é a característica da forma de onda que eu quero gerar aqui a 2 kHz. São estes os tempos. Então eu sei já de cara que eu tenho que criar um evento que ocorra a cada 250 microsegundos. Isso é óbvio. Eu preciso trocar o estado da minha saída a cada 250 microsegundos. Tranquilo. Vamos ver agora para 10 kHz. Então o período de 10 kHz, pego a calculadora, coloco aqui 10.000, 1 sobre isso.
Eu tenho aqui 100 microsegundos. Mesmo procedimento. 100 microsegundos é o período. Então eu já sei que T-on é igual a T-off, que eu quero um DUT de 50%. O exercício não pede um DUT cycle desbalanceado, então é um DUT cycle simétrico. Eles serão iguais a 50 microsegundos. 50 microsegundos. Aí está. T-on mais T-off é igual a T. 50 mais 50 é igual a 100 microsegundos. 1 sobre 100 micro dá os 10 kHz. A mesma análise vale para 2 kHz. Vamos começar o código, vamos para a programação em tempo real. Vamos começar declarando constantes para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar de frec1, que é a frequência número 1. Então, equal EQ1 P2.0 e frec2 equal P2.7. Vamos começar com isso. E aí o vetor de reset. Como sempre eu vou comentar todas as linhas com vocês aqui em tempo real. Origem no endereço 0 hexa de memória. Origem no endereço 0 hexa de memória. Aí aqui em cima vamos comentar também. Cria uma constante para o pino P2.0. Cria uma constante para o pino P2.7. Aí já vamos colocar aqui um desvio incondicional, absolute jump início, desvia das rotinas de interrupção. Então agora vem o vetor de interrupção. Aqui está o vetor de interrupção. OR, qual o endereço? Eu quero uma interrupção no timer 0, só que eu estou utilizando o modo de 3, modo 3, que é o modo de 8 bits misto. Eu vou pegar emprestado com esse modo, como já estudamos na teoria, eu tenho aqui os endereços. Essa tabela está para download aí, já deixei em outros vídeos também. Timer 0 é o 0bhexa, o vetor de interrupção do timer 0. Eu tenho aqui as interrupções e o modo misto, o modo 3 está aqui. Então o diagrama funcional dele é aqui. Percebam que a desvantagem de eu utilizar o modo 3 é que eu preciso pegar emprestado duas flags do timer 1, como estudamos. A TR1 que liga o timer 1 e a TF1 que é a flag de indicação de overflow. Essas duas serão emprestadas do timer 1 e vamos utilizar no timer high 0, ou seja, no byte mais significativo do timer 0 vamos utilizar o TR1 e o TF1. Mas aí eu não consigo utilizar o timer 1, eu posso utilizar o timer 1 em outras aplicações, como no bound rate da interface serial, e isso veremos mais para frente aqui no curso. E essa é a grande vantagem do modo 3, eu consigo utilizar dois timers de 8 bits de forma independente com um único módulo timer ou contador. Utilizando este modo ainda sobra o timer 1. O timer 1 fica um pouco limitado em alguns quesitos, mas ainda sobra o timer 1 para outras aplicações. Então claramente você vê aqui que o TR0 controla o timer low 0 e o TF0 é a indicação de overflow do timer low 0 no modo 3. E o TR1 e o TF1 vão ser utilizados no timer high 0. Beleza? Aqui está o diagrama, você pode analisá-lo com calma em sua casa. E o mais bacana disso é que vamos também pegar emprestado o vetor de interrupção do timer 1. Veja que coisa interessante. O timer 1 tem o vetor de interrupção no 1bhexa, indicado aqui pela nossa tabela. Então, o timer 1, o vetor de interrupção do timer 1 será utilizado no timer high 0. E o vetor de interrupção do timer 0 será utilizado no timer low 0. Ambos são registradores de 8 bits que compõem o conteúdo total do timer 0. Show! Então 000B hexa aponta para o endereço do timer 0. Vou utilizar o TL0
em modo 3. Vamos colocar um RETI, retorna da interrupção. Depois vamos completar as rotinas de interrupção. E aqui temos o 001BEXA, aponta para o endereço do timer 1. TH0 no modo 3. RETI, retorna da interrupção. Aí você já sabe o mecanismo das interrupções que já estudamos exaustivamente aqui nesse curso. Então aqui é o vetor de interrupção do timer high 0, colocar modo 3 entre parênteses, e aqui é o vetor de interrupção do timer low 0 em modo 3. Entre o org 0b e o RETI, aqui neste espaço serão os comandos, ou seja, será o tratamento da interrupção do timer low 0 em modo 3, e aqui o tratamento da interrupção do timer high 0 em modo 3. Vamos continuar aqui agora com o programa principal. Nossa label de início, para onde estamos desviando logo no começo, aqui no vetor de reset. Vamos carregar aqui o valor 0x no acumulador, move a constante 0x no acumulador e vamos carregar isso em P2. Ou seja, inicia P2 todo em low, ou seja, todo o porte P2 em low, configura como saída. E agora vamos configurar as nossas interrupções, começando com Interrupt Priority, registrador IE. Ou melhor dizendo, Interrupt Enable, perdão, o habilitador de interrupções. Essas tabelas também estão para download aí para você. O registrador IE eu preciso colocar em 1 o bit mais significativo e o resto tudo em 0. Este é o primeiro nibble, o nibble mais significativo, então é 1000, que é 8. E aqui eu tenho que habilitar as interrupções do timer 1, pois eu vou utilizar emprestado o vetor dele, e a do timer 0. Então é 1010. Ou seja, em outras palavras, 8 a hexa. 8 a hexa. Habilita interrupção do timer 0 e do timer 1. Agora Interrupt Priority. No enunciado não nos fala nada sobre prioridade de interrupção, eu vou deixar a prioridade relativa. Então eu carrego 0 sem prioridade de interrupção. O Timer Control, que é outro registrador que eu preciso configurar, que está aqui. Vamos utilizar o TR1, eu tenho que colocá-lo em 1, e o TR0. Lembrando que o byte menos significativo deste registrador é destinado às interrupções externas. É fora de contexto, mas o fabricante fez assim. Não estamos trabalhando com interrupções externas, isso aqui tudo fica em 0. E aqui vamos colocar 01, 01. Portanto, 101, que é 5. 5 no nibble mais significativo e 0 no menos. 50 hexa. Habilita contagem de TH0 e TL0 modo 3. Por isso que eu habilitei ali, eu utilizei o TR1 para o timer high 0. Mas onde está o modo 3? Eu tenho que configurar no timer mode, que é o último registrador para interrupções e timers. O timer 1 eu deixo tudo em 0, pois este não nos interessa hoje. E o timer 0 eu coloco este 0 e este 0, que eu quero ativar a contagem em conjunto com o TR e com o TCOM, e eu quero um incremento pelo ciclo de máquina. E este em 1, M1 e M0 em 1, pela nossa tabela para o timer misto, M1, 1, M0, 1.
Em outras palavras, o timer mode vai receber 0,3 hexadecimal. Configura modo 3 para os timers. Vamos colocar para o timer 0. Apenas o timer 0 pode ser configurado assim. Por fim, temos que fazer um absolute jump dollar para um loop infinito. Loop infinito. Aguarda a interrupção. Comando N para o final do programa. Ctrl S. Build, 0 erro, 0 warnings. Já criei o projeto, eu já havia criado o projeto antes. Agora temos que ver a inicialização do timer low 0 e a inicialização do timer high 0. E é barbada, galera. Vejam aqui, eu tenho que fazer o evento ocorrer a cada 250 microsegundos. Se o timer high, ou melhor dizendo, vamos começar com o timer low, estamos aqui para garantir os 2 kHz. Se ele tem 8 bits, a sua contagem máxima é 2 elevado na 8, 256, ou seja, eu tenho que incrementar 250 vezes, pois o meu ciclo de máquina é 1 microsegundo. 250 vezes 1 micro dá 250 micro, que é o T-on e o T-off. Isso menos 250, 6. Eu inicializo ele em 6, dessa forma ele conta 250 vezes até que haja o overflow de novo. Timer low recebe 6 hexa. Em 6 hexa. E o timer high eu tenho que contar 50, pois é 50 microsegundos, segue o ciclo de instrução também. Mesma coisa, 256 menos 50, 206. Vamos em programador, 206 hexa, 206 decimal, em hexa é CE. Então eu inicializo ele em CE. CE hexa inicia o timer high 0 em 206 decimal. E aí lembrando que na interrupção eu tenho que recarregar os timers, então TL0 eu carrego com 6, recarrego o TL0 e aqui o TH0 eu recarrego com CE. Ctrl S, agora ficou uma barbada, eu só preciso CPL de complemento FREC 1, inverte o estado de FREC 1, que é a minha saída P2.0 a cada interrupção, e CPL FREC 2, inverte o estado de FREC 2 a cada interrupção. Vamos compilar. Ele está indicando 2 errinhos, o CE tem que colocar em 0 aqui, acredito que seja isso. Instrução inválida, linha 49. Coloquei TH0, mas é move. Aí sim, o argumento é o TH0 e aqui é a constante. Ctrl S, build, agora sim 0 erros e 0 avisos. Eu posso verificar os ciclos de instrução que ele leva para complementar o FREC 1. Então vamos em Start Simulator, clico aqui em complemento FREC 1, Simulate Toggle Breakpoint, e eu dou um step até o loop infinito. Vamos em Watch Window, zerar os ciclos totais, dar um Run. 240, está mais ou menos coerente, vai ficar próximo dos 2 kHz. Existem alguns ciclos de instrução excedentes
que poderíamos calcular para melhorar isso, mas aí eu deixo a seu critério, deixo como exercício para você. Vamos ver aqui o CPL2, CPL Frac 2. Start Simulator, tirar o breakpoint daqui e colocar aqui. Damos um step até o Absolute Jump Dollar, 0 ciclos totais e dou um run. 50 aqui deu bem certinho. Então só nos resta agora gravar isso na Paradoxus 8051 e fazer o teste prático aqui no laboratório. Venha comigo! Está aí, galera, o nosso setup de testes é bem simples, é a Paradoxus 8051 já sendo alimentada com o gravador USB. Estamos aqui com os dois canais do osciloscópio, o canal 1 em P2.0 e o canal 2 em P2.7. Vamos ver aqui as formas de onda. Você observa que temos dois funcionamentos independentes, duas operações distintas e independentes a partir do mesmo timer, o que é bem incrível. Vejam a frequência em P2.0, 1.93 kHz, então aproximadamente os 2 kHz. Show de bola! E no canal 2 podemos ver que existe uma frequência mais alta. Vamos aqui no Trigger menu e trigar o canal 2. Mudei para o canal 2, podemos ver que, vamos dar um zoom horizontal, a frequência do canal 2 é bem mais alta. Medindo a frequência, temos 9.09 mais ou menos kHz. Está próximo dos 10 kHz, mas é aquela diferença observável na própria IDE do 8051. Então você fica como exercício para você verificar quais ciclos de máquina estão excedendo o nosso código, que foi feito em tempo real com vocês, que deu essa pequena diferença na operação do timer high, zero, que é para gerar a frequência de 10 kHz. Mas em parte o exercício está feito de forma satisfatória, visto que nos foi pedido para obter frequências próximas a 2 kHz e 10 kHz nestes pinos respectivos da Paradoxus 8051, utilizando o timer 0 no modo 3. Então a missão está cumprida, mas você pode continuar exercitando os conhecimentos em Assembly e refinando seus códigos. Aumentando o zoom horizontal, conseguimos observar o efeito spike, que sempre vai existir nas transições dos circuitos digitais. Isso é impossível de eliminar. Beleza, galera. Mais conhecimento para vocês aí no curso de Assembly para 8051. Essa foi mais uma videoaula do curso de Assembly para 8051. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, que isso nos ajuda pra caramba. Se você é novo aqui no canal, clique em se inscrever. Botão aqui embaixo, inscrever-se, você acompanha todos os nossos cursos, projetos e tutoriais. Que aqui tem vídeo todo dia, afinal isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir, como sempre, e nos sigam em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!